Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Explorando TI. Eu sou Silvio Moraes e comigo novamente trazendo mais um conteúdo sobre carreira e para vocês, Marielle Tâmara. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu vou passar algumas informações aqui do nosso canal, Olá, do pessoal, nosso projeto. E só um minutinho. Bom, o que vocês estão vendo, pessoal, é o nosso portal, explorandoti.com.br. Aqui já está na live da Mari, onde nós, aqui no portal, nós centralizamos toda a nossa agenda. Então, fique à vontade para acessar e fazer a sua inscrição para participar aqui, receber algumas informações que nós enviamos por lá, por e-mail, né? Os alertas e outras informações de blog, essas coisas, tá? Então, além da live de hoje, nossa agenda para essa semana, nós teremos no dia 15 uma live com o Fábio Perucello, falando de Java, descomplicando métodos de sobrecarga. É um termo bem legal, vai ser bem interessante para quem trabalha com Java, especificamente com isso. Essa será uma sequência de lives com assuntos relacionados, então é bem legal vocês acompanharem. Fazia tempo que a gente não criava conteúdo relacionado a Java, então acabou que a gente trouxe esses temas aqui para vocês, certo? Na nossa página inicial, você acessando a nossa página inicial, lá embaixo você tem acesso a todos os nossos grupos que estão disponíveis dentro do Instagram e também do WhatsApp. A maior parte é do WhatsApp. Então, vê qual o grupo que você prefere participar. Todos os grupos são bem agitados, assim, troca de informações. É bem legal também que tem muita gente postando vaga e fazendo, né, o network dentro dos nossos grupos. Convido vocês também a procurarem @ExplorandoTI em todas as redes. Nós estamos presentes. Segue, compartilha, curte, tá bom? Isso aí. Deixa eu chamar a Mari aqui para a gente iniciar a live de hoje. Olá, Mari, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, Silvio, tudo bem? Legal, peraí, só um minutinho, acho que está dando Tá tendo um retorno. retorno, Pronto, agora sim. Então, muito boa noite, né? Um prazer estar aqui novamente no canal Explorando TI, contigo, com todas as pessoas que estão aí participando, né? Que sempre gostam bastante dos conteúdos, inclusive participaram hoje na escolha desse tema, né? A gente vai falar hoje sobre carreira e propósito, e as pessoas aí que acompanham o canal foram participantes aí ativas, né, da construção desse tema que a gente está trazendo hoje. Então, um prazer estar aqui novamente. E vamos conversar hoje sobre esse tema tão importante aí para o nosso caminho profissional. Legal. Bom, vou ficar aqui nos bastidores. Te desejo uma ótima palestra. Obrigada. Até mais. Até mais. Então vamos lá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aí, né, aqui no canal Explorando TI, quem está acompanhando, quem vai acompanhar depois essa palestra, quem vai assistir depois ela gravada também, seja muito bem-vindo. E eu já vou pedir, assim, logo de início, para a gente pegar papel e caneta, né? Papel e caneta na mão. Ai, mas papel e caneta na mão para falar sobre propósito e carreira? Sim! Sim, eu gosto sempre de trazer, né, bastante conteúdos práticos aqui para gente, bastante conteúdos práticos tanto nas minhas redes sociais quanto nas palestras que eu dou, porque eu não gosto muito dessa questão de a gente ficar só no autoconhecimento teórico, sabe? Imaginando que perguntas retóricas a gente poderia fazer para melhorar os nossos raciocínios. Eu gosto de pegar na prática mesmo
Como a gente pode responder? Vamos trazer exemplos aqui. Então, já de cara, já vou pedir para você pegar papel e caneta para assistir essa palestra do começo até o final e ir já anotando todos os insights, todas as coisas que vierem a conversar aí contigo, porque vai ser parte essencial da construção desse conteúdo na tua vida. Quando a gente fala de propósito e carreira, né, a gente não tem uma resposta simples, nenhuma fórmula pronta. A maioria dos assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, a gente não tem fórmulas prontas, né? Muito embora a gente receba aí ofertas e sempre inputs de coisas dizendo que existem fórmulas prontas e como fazer na fórmula do outro que talvez dê certo, mas não existe esse tipo, né? Eu sempre bato muito nessa tecla que não tem fórmula pronta quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, quando a gente fala dos nossos processos internos. A gente pode usar os assuntos para se inspirar, e esse é o meu objetivo com todo o conteúdo que eu produzo, com o assunto que a gente vai trazer hoje aqui também, que tem muito a ver com essa parte também inspiracional, né? Quando a gente vai falar de propósito, quando a gente vai falar de carreira, tem a ver muito com essa questão de a gente se conectar com as nossas características únicas, com a nossa essência, com aquilo que realmente tem mais a ver com a gente, com o quanto de autoconhecimento a gente já tem, né, para tomar as nossas decisões, para entender os caminhos que a gente está seguindo e, eventualmente, recalcular rotas também aí na nossa vida, tá bom? Então, espero que todos já tenham aí pegado papel e caneta. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Se você não pegou, aproveita para pegar agora. Papel e caneta na mão, vamos começar então hoje falando sobre propósito e carreira. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Me contem se vocês estão vendo a minha tela, se está tudo certo, se estão conseguindo enxergar essa bússola maravilhosa. Espero que vocês estejam vendo bem aí, então, a nossa apresentação. Hoje eu estou trazendo mais conteúdo para a gente absorver, né? E também colocar em prática, como eu falei, colocar no papel aí essas nossas ideias que forem surgindo em relação ao que a gente for conversando aqui, né? Nosso tema vai ser propósito e carreira. A gente vai estar conversando sobre isso. E por que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque nunca antes na história do mundo a gente ouviu tanta gente falar sobre isso, né? Tantas informações chegando para a gente o tempo todo sobre isso, em todas as redes sociais, nas nossas redes profissionais, né, no LinkedIn da vida, nas redes sociais mesmo, no Instagram, no Facebook, em todo lugar que a gente vai, em palestras que a gente assiste, em filmes, parece que todo mundo está falando sobre isso, tem muita música também sobre isso, né? Então a gente está recebendo muita informação com esse tema, propósito, propósito, propósito. E esse tema ele está ressoando na gente, então ele está muito aí vivo no nosso dia a dia. E é muito importante a gente falar sobre ele por causa disso, né? Mas o meu objetivo aqui hoje é trazer uma outra visão, né? Uma visão nova em relação a propósito, que não vai manter esse peso do propósito, porque muitas vezes a gente tem sentido com tanta informação e com tanta coisa piscando aí nos holofotes ao nosso redor, né? O tempo todo na nossa telinha, o tempo todo com inputs ao nosso redor, falando sobre isso, falando sobre propósito. Então, o meu objetivo é trazer uma forma leve e diferente de a gente pensar sobre propósito na prática, tá? E propósito relacionado com carreira, porque vocês vão entender aqui, né, no final, mais no metade da nossa conversa aqui na construção do raciocínio que eu quero compartilhar aqui com a gente hoje, né? Tem muito sobre isso, como a gente pode trazer na prática o nosso propósito, alinhar com a nossa carreira, entender qual é a correlação de uma coisa com a outra. E já nesse início, né, eu já quero simbolizar aqui para gente por que eu trouxe essa bússola, né, como a capa aí da nossa palestra de hoje de propósito e carreira. Porque quando a gente está sentindo que a gente está dentro do nosso propósito, está cumprindo o nosso propósito com a nossa carreira, com a nossa vida, que a nossa vida está sendo útil, está sendo realmente alinhada ao nosso propósito, né, de uma forma bem profunda mesmo, é como se a gente sentisse que a gente está no centro, sabe? É como se a gente sentisse que a gente está no centro da nossa vida, no centro da nossa bússola, e a gente tem uma segurança e uma
certeza mesmo, um sentimento bem profundo de que a gente está no caminho certo, que não importa o que aconteça, não importa o quanto as coisas ao nosso redor pareçam meio desnorteadas, né, bagunçadas, muitas coisas acontecendo, muitas vezes problemas no trabalho, problemas na família, problemas de saúde, e isso muitas vezes traz essa sensação de bagunça dentro da gente, né? Mas quando a gente está realmente alinhado o máximo possível ao nosso propósito na nossa carreira, que a gente sente que a gente está sendo e vivendo aquilo que a gente veio aqui nessa terra, né, para viver e para ser, é como se a gente sentisse que essa bússola está instalada dentro da gente e ela está ali devidamente funcionando, né? A gente sente que ela está ali e a qualquer momento ela vai indicar uma direção e vai ser a direção correta. Então a gente sente segurança quando a gente está com esse propósito na nossa carreira alinhado, né? Entendendo como que a nossa carreira está servindo para servir ao nosso propósito na vida, enfim. Então, por isso que eu trouxe aqui essa ilustração de bússola para gente conversar hoje sobre propósito e carreira, beleza? Então, quem sou eu, né? Meu nome é Marielle Tamara, aqui estão os meus contatos, né? O meu e-mail, meu telefone, meu WhatsApp, o meu arroba ali do Instagram e no LinkedIn, você vai me encontrar em todas as redes aí por esse nome, Marielle Tamara. E eu sou administradora por formação, depois eu fiz um MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela FGV. A maior parte da minha carreira foi na área de Finanças, Controladoria e Auditoria. E depois eu fiz uma transição, eu descobri aí ao longo dos anos essas minhas paixões, né? As minhas habilidades, o que eu tinha mais aptidão para fazer, o que conversava mais com a minha essência, e decidi então fazer uma transição de carreira planejada, estruturada, que levou alguns anos aí para acontecer e se concretizar, para hoje eu estar podendo aqui falar com a gente sobre esse assunto de desenvolvimento pessoal, de carreira, né, de a gente começar a pensar sobre isso também no nosso dia a dia. Então, esse caminho, né, de entender como que a carreira conversa com o propósito e o propósito conversa com a carreira, eu já trilhei alguns passos, né, através desse meu andar aí profissional. Então, hoje eu faço mentorias, coaching de carreira e dou palestras também nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional, tá bom? Hoje, então, nós vamos conversar sobre propósito e carreira e a gente vai estar sempre lembrando desse símbolo aqui da bússola, tá? Durante o nosso andar aqui, o nosso caminhar juntos, falando sobre esse assunto, eu quero que a gente sempre lembre dessa âncora aqui poderosa que vai ser a bússola, que o nosso objetivo aqui vai ser encontrar essa bússola aí dentro da gente, né? Ou dar uma regulada nela caso ela esteja meio doidona, assim, pensando muito aceleradamente, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber como conectar aí as nossas habilidades ao nosso propósito, ao que a gente precisa fazer e a nossa carreira, como que a gente pode juntar todas essas coisas aí num assunto só, tá bom? Então, vamos começar trazendo essas 4 coisas aqui, que são as bases essenciais quando a gente fala em propósito, tá? Eu quero trazer para a gente hoje esses 4 pontos. Olá, boa noite para quem está chegando aí. Quem for chegando, gente, Mara que está chegando aí, comenta aqui para a gente de onde é que vocês estão falando, né? Vocês estão falando de que cidade, de que estado, conversa aqui com a gente e comenta aqui de onde é que vocês estão falando para a gente ir trocando, tá bom? Então, sejam bem-vindos quem está chegando aí agora, tá? Então vamos começar aí falando sobre o que a gente ama fazer, né? Quais são as coisas que a gente tem paixão aí por fazer, por executar na nossa carreira, né? O que a gente ama fazer, o que a gente é bom em fazer, aquelas coisas que a gente faz com os pés nas costas, né? Como fala aquele ditado, o que a gente tem uma facilidade assim tão grande que a gente acha às vezes que nem é tão importante assim, né? Aí o que a gente é pago para fazer, o que a gente no dia a dia consegue ganhar dinheiro fazendo, que a gente tem habilidade, e do que a gente faz, o mundo precisa, o que serve para alguma coisa, para a sociedade, para o mundo, para a empresa, né? Basicamente aí as nossas tarefas do dia a dia, a nossa profissão. As tarefas pelas quais a empresa está nos pagando, né? Ou os nossos clientes estão nos pagando para que a gente faça. Basicamente, isso é o que o mundo precisa. Então, a Mirna de Guarulhos, o Silvio também está em Guarulhos, né?
A Mara não comentou ainda aqui pra gente de onde é que ela tá falando. Vamos comentando aí, gente. Eu tô em Joinville, Santa Catarina. Aqui no sul geralmente é mais frio, né? Aqui tá mais frio do que aí. Eu tô aqui toda agasalhada. Então vamos lá. O que a gente ama fazer? Quando a gente fala assim em propósito, em carreira, a gente precisa pensar, né, com bastante sinceridade, com bastante honestidade sobre aquelas coisas que a gente realmente gosta de fazer. Aí a gente pode chegar, né, em alguns momentos, aí, em algumas falas, em alguns conteúdos que vão questionar a gente sobre o que a gente faria, ainda que a gente não ganhasse para isso, né? Ainda que a gente não fosse remunerado. E às vezes, quando a gente se depara com uma pergunta dessa, né? Ah, mas o que você faria mesmo que você não precisasse ganhar dinheiro para isso, mesmo que você se já tivesse a vida ganha, se você tivesse ganhado na loteria, né, um valor muito expressivo que fosse te garantir o resto da vida, se dinheiro não fosse problema na tua vida, se não fosse uma questão, se não fosse um jeito de você viver, o que você faria, né? O que você ama fazer a ponto de conseguir desvincular isso de valores financeiros, né? Então, o que a gente ama fazer de verdade, na nossa essência? Eu quero que conforme a gente vai conversando sobre isso, você vá anotando aí algum insight que você tenha, tá bom? Sobre o que você ama fazer. Agora o pessoal está comentando aqui, ó, Arujá, São Paulo, Caraguatatuba, Litoral Norte, que beleza. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Então, o primeiro ponto aí para a gente começar a conectar, né, esses pontos da bússola, vocês podem ver ali que na minha bússola tem 4 pontos principais, né, que é o nosso norte, sul, leste e oeste, né. Então, um desses pontos, um dos principais pontos aí, uma dessas 4 pontas da nossa estrela ali da bússola, é o que a gente ama fazer, né? Então, quando a gente pensa assim no que a gente ama fazer, é a gente responder realmente com honestidade o que a gente faz de graça, sabe? E não é uma questão de a gente achar assim, não, agora então eu vou trabalhar de graça, ou eu vou pensar no que eu vou fazer e não vou cobrar pelo que eu faço. Não, não é isso, né? É o que a gente ama fazer num exercício de colocar no papel mesmo, que a gente faria realmente de coração, assim, com total entrega, ainda que aquilo não nos fosse remunerado. E não significa, né? A gente precisa descolar isso, não significa que a gente pensando nisso, a gente realmente vá fazer aquilo de graça, vá fazer alguma coisa de graça na maior parte do nosso tempo, sabe? Então, a gente pensar bem profundamente, com bastante sinceridade, bastante honestidade em relação a gente mesmo, sobre o que a gente ama fazer. E aí, quando a gente pensa assim, o que eu amo fazer, o que realmente eu faria se não precisasse de dinheiro, se eu não precisasse trabalhar para sustentar a minha casa, para comprar as minhas coisas, né, para conseguir fazer as minhas viagens, para conseguir alcançar os meus objetivos de vida, o que eu gostaria de fazer, o que eu amo fazer, o que eu sou apaixonada, que eu faço assim muito no flow, que eu faria pro resto da vida, assim, com tranquilidade, né? Aquela sensação, porque é só uma ilusão, né? A gente vai mudando ao longo da vida as paixões e esses amores vão mudando. Mas hoje, né? O que a gente ama fazer a ponto de que a gente faria realmente sem uma contraprestação aí financeira? Quando eu me deparei com essas perguntas, né, lá atrás, lá em 2015, 2016, que eu comecei aí a cavocar nos meus processos, comecei a ir mais profundamente dentro de mim, a entender quais que eram as minhas motivações, trabalhar essas questões de autoconhecimento, né? Eu me deparei com essa pergunta. E as respostas para essas perguntas, elas muitas vezes não são óbvias, né? A gente para assim e pensa, meu, que pergunta difícil de responder às vezes. Para algumas pessoas pode ser mais fácil, talvez já tenha as paixões ali mais presentes no dia a dia, de repente alguém que trabalha no seu trabalho regular e já sabe que ama, por exemplo, trabalhar com instrumentos musicais, que canta no coral, né, e que faz outras atividades aí, extra trabalhos, que realmente ama, se sente no flow e faz não por obrigação, né, por hobby, porque realmente gosta, porque realmente é apaixonado por aquilo. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, começa a identificar, né? O que eu amo fazer, beleza, eu amo cantar, eu cantaria de graça, né, no coral da vida. Por exemplo, tô nesse processo de resgatar algumas paixões também, né? Eu amo cantar, por isso que eu tô dando esse exemplo. Embora eu só cante no chuveiro, né? Então não tenho
técnica vocal, não tenho nada disso, mas é uma coisa que eu adoro fazer, que eu tenho paixão por fazer. Então eu amo essa parte de cantar, de estar em contato assim com esse mundo musical. É uma coisa que eu gosto muito, que eu faço de graça, né? Que eu vou assistir coisas de graça, que eu vou procurar esses conteúdos de graça, assim, sem eu vou me esforçar para olhar para isso sem que isso me gere algum benefício financeiro, sem esperar um benefício financeiro em troca. Talvez tenha pessoas que gostam, eu adoro cozinhar para minha família, eu gosto de estar com os meus filhos brincando, eu amo muito no final de semana quando eu saio para viajar com a minha família, sabe? Então, não é tão óbvio quanto parece. Todo mundo gosta de ficar com a família, todo mundo gosta de, sabe? Não é tão óbvio quanto parece. Porque quando a gente começa a entender, por isso que eu comentei aqui com a gente, que a gente precisa começar a escrever com detalhes, né? Então, pega o papel e a caneta aí, se você ainda não tiver, escreve realmente. O que eu amo fazer, o que eu faço no flow, o que eu faço com paixão, mesmo que não tenha nenhum custo, nenhum retorno, benefício financeiro para eu estar fazendo, né? Então, por exemplo, aí, eu amo quando eu saio no final de semana viajar, porque eu gosto daquela sensação de conhecer um lugar novo, eu gosto de novidade na minha vida, eu gosto de estar servindo as pessoas, eu gosto de fazer trabalhos manuais, né? Crochê, tricô, eu gosto de mexer mesmo nessa parte de computadores, né? Aqui, quem é muito apaixonado por essa área de TI, tem gente que gosta dessa parte de hardware também, né? Gosta de fuçar, gosta de estar desmontando e montando coisas, né? Quais que são essas aptidões que a gente gosta de fazer, essas coisas que a gente gosta de fazer, não é nem aptidão, desculpa, não é essa palavra. Quais que são essas paixões que a gente faz, coisas que a gente faz de graça sem pensar muito. Então começa a cavocar aí esses exemplos, essas coisas dentro de você a respeito do que você ama fazer. E eu prometo que daqui a pouquinho vai fazer sentido, tá? Eu vou fazer uma conexão entre todos esses pontos aqui logo mais, tá? Então, anota aí o que você ama fazer. 3 coisas agora, né? Durante essa palestra, anota aí já 3 coisas, pelo menos, que você ama fazer, que vieram aí na tua mente com esses exemplos que a gente foi conversando, tá? Depois, o segundo ponto é o que a gente é bom em fazer. E aí, quando a gente fala sobre o que a gente é bom em fazer, aí sim tem a ver com os nossos talentos, com as nossas habilidades naturais, com aquilo que a gente realmente tem um certo domínio de fazer, que a gente faz com facilidade. E é diferente do que a gente ama fazer, porque, como eu falei, né? Eu amo cantar. Se eu pudesse, eu ficava cantando o dia inteiro, mas eu tenho zero técnica vocal. Então, se eu começar a cantar o dia inteiro, os vizinhos vão ficar enlouquecidos, vão mandar eu calar a boca. Porque não tenho talento para isso, entende? Então eu preciso aprender, eu preciso ter técnica para isso. Então não é uma coisa que é um talento, uma habilidade natural para mim. Não é algo que já nasceu comigo e que super flui para eu fazer, entende? Então quando a gente começa a pensar sobre o que a gente é bom em fazer, é sobre aquelas coisas que a gente realmente tem uma facilidade incrível, muito mais do que as pessoas ao nosso redor têm em realizar, né? Por exemplo, vamos pensar assim que eu, né, por exemplo, não tenho nenhuma habilidade aí com essa parte de tecnologia, né, para eu poder fazer os meus backups aqui, fazer as minhas manutenções, é tudo terceirizado, porque a minha habilidade com essa questão tecnológica é bem pequena, né? Já o meu marido, que também trabalha com TI, né, assim como muitos aqui de vocês, a maioria do público do canal Explorando TI, né, são pessoas que já trabalham ou que querem trabalhar aí nessa área de TI. Ele gosta, ele tem uma facilidade assim em fazer, ele não gosta tanto, mas ele tem muita facilidade, sabe, em fazer essas coisas, tipo formatar o meu celular. Em meia hora ele formata meu celular, já vai lá, já vê um vídeo, já sabe o que apertar, já sabe o que fazer, já pega, já resolve meus problemas do computador também, sabe? Essa parte de hardware, ele tem essa facilidade em fazer. Então ele é bom em fazer. E isso pode ser que você consiga resgatar quando você pensa o que você fazia quando era criança. Pode ter pistas lá. Por exemplo, no caso dele, desde criança ele sempre mexeu muito bem com o computador, né? Desde que os computadores começaram a existir, né? Ele sempre tinha muita facilidade de mexer, já foi sendo autodidata nessa área, então foi uma coisa que fluiu naturalmente para ele, estava muito conectado com os talentos. E aí, quando a gente fala no que a gente é bom em fazer, a gente começa a buscar quais são os nossos talentos.
E qual que é a dificuldade, tá? É fácil a gente achar os nossos talentos porque é aquilo que a gente é bom. Não é tão óbvio também. Nada é tão óbvio. Parece, mas não é. O que a gente é bom em fazer, qual é o nosso talento realizando, muitas vezes não é óbvio, porque para a gente é tão fácil que a gente não acha importante, sabe? Eu sei mexer muito bem em planilha. Mas isso aí não é talento, isso não é uma coisa que eu posso anotar aqui como eu sou boa em fazer, porque isso qualquer um faz. Não! Quem é bom em planilha acha que todo mundo tem capacidade e facilidade para aprender planilha, mas não é por aí, sabe? Às vezes o que a gente é bom em fazer e esses nossos talentos eles estão tão escondidos porque a gente acha que é uma coisa, como é uma coisa tão fácil para a gente não dá valor, a gente acha que todo mundo é capaz de fazer e a gente acha que isso não é um diferencial, entende? Então vamos começar a repensar aí aquelas coisas que a gente faz com muita facilidade, mas com tanta facilidade que se qualquer pessoa perguntar para a gente vai dizer, mas isso aí é óbvio. Isso aí é óbvio, é só você fazer isso e pronto, está resolvido, né? Esse é uma dica e uma pista para a gente encontrar essas nossas habilidades, no que a gente é bom em fazer, esses nossos talentos, né? Então, começar a mapear. Mapeamos o que a gente ama fazer, vamos mapear os nossos talentos, aquilo que a gente é realmente bom em fazer, que a gente não precisa se esforçar muito, né? Que flui com bastante naturalidade, porque já faz parte da gente, né? Vou dar um exemplo meu aqui, né? De quando eu era criança, a gente brincava com as bonecas lá, com as Barbies, e a gente costurava, a gente cortava tecidinhos e costurava roupinhas assim para as bonecas. E eu era super criança, sei lá, tinha menos de 7 anos, 6, 7 anos, menos de 6, 7 anos, e eu já tinha uma habilidade com aquele trabalho manual de cortar as roupinhas, fazer os modelinhos e cortar o tecido e fazer ali as costuras. Tem gente que, se pegar uma agulha, vai se furar todo e não vai conseguir fazer nada. Mas, para mim, isso já veio desde a infância, que eu tinha sempre uma facilidade, uma habilidade manual ali de estar mexendo com agulha, de estar fazendo coisas que tinha necessidade de precisão ali em detalhes, entende? Então, começa a pensar nas coisas que eventualmente você fazia na infância ou eventualmente nas coisas que você faz ainda hoje, que são fáceis para você, que embora não pareçam muito, que agreguem muito, mas são fáceis para você, e começa a virar esse olhar para entender o que é realmente os teus talentos. Às vezes os nossos talentos são muito óbvios para a gente não dá valor e não consegue olhar, não consegue enxergar. Então comece a pensar ao teu redor das coisas que você faz dia a dia, o que você é bom, o que você tem talento, o que você tem facilidade para fazer e para realizar. Outro ponto também que pode ser interessante para a gente começar a pensar sobre isso, né? É aquelas coisas que a gente não se dá conta, mas que as pessoas pedem às vezes para a gente uma dica, alguma ideia, sabe? A gente começa a pensar, a gente começa a pensar, começa a cavocar aí na nossa história, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Às vezes alguém fala alguma coisa para a gente, né? Tu é muito boa em tal coisa, então vem aqui me ajudar nisso. Eu preciso de alguém que me ajude aqui a trocar uma lâmpada em casa, porque eu sou um horror com isso. Então, vem aqui e me ajuda nisso. E para ti é muito fácil fazer. Então, começa a mapear essas coisas que você é muito bom em fazer, que são os teus talentos, tá? Aí, a gente chega no outro ponto, né? Nessa outra ponta aqui da nossa bússola, que é o que a gente é pago para fazer. Estão conseguindo anotar aí, gente? Conseguindo ter alguns insights do que vocês amam, do que você é bom em fazer? Vamos seguir aqui em relação ao que a gente é pago para fazer agora, tá? E aí, segura todas essas características, se desafie mesmo a, durante essa palestra, fazer pelo menos 3 características de cada ponto desse que a gente está apresentando aqui, porque você vai começar a ter essa conexão aí entre os pontos logo em seguida, tá bom? Vou explicar já como que essas coisas todas se conectam e o que isso tem a ver com carreira e propósito, tá bom? Então, o próximo ponto ali, né, é o que a gente é pago para fazer. Quando a gente fala sobre o que a gente é pago para fazer, é um pouco mais óbvio, né? Porque é a nossa profissão, são coisas que a gente consegue ver ao nosso redor acontecendo e que a gente paga para fazer, né? Então, eu preciso que alguém venha aqui em casa e conserte o encanamento, porque eu não sei consertar o encanamento. Então, isso é uma coisa que eu posso ser paga para fazer.
É uma habilidade que eu posso ser paga para fazer. Ah, a empresa precisa de uma vaga para alguém preencher planilha. Então, eu sei que preencher planilha é uma habilidade que eu sei fazer e que posso ser paga para fazer. Né? Então, o que somos pagos para fazer tem a ver com as profissões, tem a ver com os ofícios, tem a ver com as coisas que são úteis, que alguém está precisando que seja feita e que a gente consegue vender, transformar aquilo em recurso financeiro, tá? Ou coisas assim, talvez que não sejam tão óbvias do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Quando a gente pensa assim, o que somos pagos para fazer, talvez a nossa profissão, que é ali, todo dia tá ali no computador, né, analisando números, analisando coisas, fazendo conexões aqui, né, no computador, na nossa tela, nesse mundo aqui que a gente cria, né, online, ou enfim, com os sistemas da empresa, e enfim. Às vezes, nesse mundo que a gente tá, nesse contexto que a gente tá, a gente não consegue olhar muito para fora, o que mais a gente poderia ser pago para fazer. Mas, por exemplo, às vezes eu sou lá uma pessoa que estou lá programando e é isso eu gosto de fazer, isso eu sei fazer, isso eu sou paga para fazer hoje. Essa é a minha profissão atual. Mas eu sou muito boa também em fazer pão. E eu gosto muito de fazer pão, e eu faço pão e vendo aqui para a vizinhança, e essa é uma habilidade também que eu posso ser paga para fazer, entende? Então, assim, vamos começar a pensar em outras coisas que a gente pode fazer, que a gente é pago para fazer também. Que coisas a gente poderia ser pago para fazer? Como poderíamos, né, aumentar aí a quantidade de coisas que a gente é pago para fazer? Com base nessas conexões que a gente vem construindo aqui, né? Com base nesses talentos. Por exemplo, quando eu falei lá que eu sou boa com trabalhos manuais, eu poderia criar bordados para vender toalhas bordadas, por exemplo, um trabalho manual, né? Que alguém pagaria para que eu bordasse uma toalha, ou para que eu costurasse uma roupa, né? Para que eu pudesse oferecer algum serviço relacionado a essa habilidade também. Isso é uma coisa que eu poderia ser paga para fazer. Tá? Então aí vamos nos desafiar a pegar pelo menos 3 coisas, né, das nossas habilidades aí que a gente pode ser pago para fazer. Então, conseguindo colocar aí no papel essas 3 coisas de cada ponto? Comentem aí pra gente. E aí, por último, vamos comentar até para dar ideias, né, para as outras pessoas, algumas coisas que você teve, assim, de insight. Uma coisa bem fora da minha profissão, nada a ver, eu lembrei que eu gosto de fazer tal coisa, ou que eu sei fazer tal coisa, entendi que eu sou boa em fazer uma coisa que não tem nada a ver com a minha profissão atual, né, com o que eu faço no dia a dia. Entendi que eu posso ser paga para fazer alguma coisa que eu gosto muito, sabe? A gente vai criando essas conexões aqui entre os pontos nessa construção, beleza? E aí, por último, né, o nosso último ponto aí do nosso dia é o que o mundo precisa. A Daniela está falando que ela está conseguindo aí fazer essas conexões, né, essas anotações. É legal, gente, que a gente faça agora, porque tá fresca a informação, sabe? Quando a gente começa a falar e ouvir, trocar essas ideias, isso tá muito fresco e começa a puxar outras ideias. Por isso que eu gosto muito de ter sempre papel e caneta na mão, quando eu vou dedicar algum tempo da minha vida para consumir um conteúdo, né? Isso que a gente está fazendo aqui é aprender na prática. Quando a gente começa a absorver conteúdo e já colocar no papel, a gente tem uma muito maior probabilidade de realmente aprender e fazer com que aquilo ali seja útil, seja uma informação útil na nossa vida e sirva para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento profissional. Para que valha a pena, né, esse nosso tempo mais precioso aqui investido, que é o nosso tempo, a gente precisa transformar essas informações que a gente recebe, que a gente troca, em conhecimento, né? Conhecimento útil que a gente vai ser realmente possível de aplicar no nosso dia a dia, na nossa carreira, tá? E aí, então, por último, o que o mundo precisa? Aí, quando a gente fala do que o mundo precisa, às vezes complica, né? Porque a gente fala, mas do que o mundo precisa? O mundo precisa de paz, né? Porque tem guerras, então o mundo precisa de paz. O mundo precisa de mais amor, né? Porque as pessoas são muito frias, muito distantes, o mundo precisa de mais amor. O mundo precisa de mais solidariedade. O mundo precisa de mais compaixão. O mundo precisa de alguém fazendo projetos para as crianças lá na África. O mundo precisa de, sabe, a gente começa a aumentar muito e a deixar
todo o que o mundo precisa muito grande, muito abstrato. Não é isso que a gente vai colocar nesse ponto, tá? O que o mundo precisa aqui nesse ponto, quando a gente fala sobre propósito e carreira, a gente vai estar dando um enfoque muito mais micro do que macro. Então, o que o mundo precisa é o que a minha vizinhança precisa, sabe? O que as pessoas no meu condomínio precisam, o que as pessoas na minha vizinhança precisam, o que no meu bairro está faltando, o que na minha cidade eu vejo que é uma coisa que está necessitando e tem pouco, né? Que eu poderia contribuir, como eu poderia contribuir com a minha com o mundo, né, com esse mundo ao meu redor, não com o mundo grande, com a guerra na Ucrânia. Beleza, se você tem como contribuir com alguma coisa para a guerra na Ucrânia, ótimo também. Mas quando a gente fala aqui de carreira e propósito, a gente tem que tentar ter uma visão um pouco mais micro antes de ir para o macro, entende? Porque se a gente fica muito no macro, a gente acaba não conseguindo trazer nada prático que realmente faça conexão com como a gente pode colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia e conectar com a nossa carreira, tá? Quando a gente está no começo de entender essas coisas todas, a gente está começando a se pesquisar ou começando a recalcular rotas aí na nossa carreira, pode ser que a gente tenha essa tendência, né? A gente começa a pensar muito no macro e aumentar muito essa quantidade de informações. Então, vamos reduzir isso. Então, o que o mundo precisa ao nosso redor? O que a nossa vizinhança precisa? O que dentro da minha empresa está precisando? O que dentro da minha empresa eu posso contribuir e colaborar? De repente, dentro da minha empresa está faltando mais leitura. O que o mundo precisa dentro da minha empresa? O que a minha empresa precisa? O que os meus colegas de trabalho precisam? As pessoas estão precisando lá dentro da minha empresa de mais acolhimento emocional, porque tá todo mundo muito, né, brigando, o clima tá ruim, tá difícil de conversar. Eles estão precisando aprender mais sobre comunicação, porque tá todo mundo dando patada em todo mundo e ninguém tá se entendendo e tá virando uma desgraça, né, a convivência, o clima tá horrível. Então, assim, o que o mundo precisa ao meu redor? E aí a gente começa a listar o que o mundo precisa que eu posso oferecer. Das coisas que eu tenho, das coisas que eu sei fazer, por exemplo, ler, ou, por exemplo, juntar pessoas para ter um clube de leitura dentro da empresa, ou criar metas pessoais para que as pessoas também trabalhem ali dentro da empresa mais motivadas, ou um grupo de acolhimento, ou sentar e conversar, todo mundo, sabe? O que o mundo precisa, o que as pessoas ao meu redor, o que as pessoas na empresa, na vizinhança, na comunidade, ao meu redor precisam e que eu posso oferecer. Quais que são as habilidades que eu tenho que eu posso oferecer que as pessoas estão precisando? Quais são as necessidades ao meu redor que eu posso suprir, que eu posso colaborar, tá? Então a gente pode começar a pesquisar, né, ter aí pelo menos também no mínimo 3 coisas aí do que o mundo precisa que estão relacionadas com coisas que eu posso oferecer, para a gente fechar esses 4 pontos agora, que eu vou passar aqui para um outro momento aqui, né, para um segundo momento. Então, entenda, que a gente entenda, né, o que a gente ama, o que a gente é bom em fazer, o que a gente é pago para fazer e o que o mundo ao nosso redor precisa. O que o mundo ao nosso redor precisa também a gente pode pensar em esses inputs externos, né? Também fazer esse link de o que as pessoas me chamam para fazer, né? O que a minha vizinha pede para eu ajudar ela, o que eu sou boa em fazer, que todo mundo gosta de me chamar para conversar, as pessoas gostam que eu escutem elas, né? Porque eu sou uma boa ouvinte. Então, sabe, começa a pensar realmente assim ao teu redor, como que você é útil no teu dia a dia, como que as pessoas te buscam, para que as pessoas te buscam, né? E aí começa a ter essas pistas aí de como que você pode servir ao teu redor, a comunidade ao teu redor, o que o mundo ao teu redor precisa, beleza? E aí, aqui a gente chega nesses resuminhos, né? Que o que a gente ama fazer vai corresponder à nossa paixão, às nossas paixões. Então, essas 3 coisas aí, ou mais, espero que mais, né, que a gente conseguiu anotar sobre a gente. E isso que a gente tá fazendo aqui, gente, é muito importante que a gente pense sobre isso, tá? O que a gente tá fazendo aqui é uma autopesquisa conduzida. Então, agora a gente está pensando aí sobre o que a gente ama fazer, sobre as nossas paixões, né? Sobre quais são as nossas vocações, sobre o que eu realmente tenho habilidade e talento para fazer, isso é a minha vocação, né? O que eu posso ser pago para fazer, que representa a minha profissão ou possibilidades de profissões,
E o que o mundo precisa é a minha missão, pode ser a minha missão no mundo, porque missão, né, propósito, quando a gente fala sobre isso, é muito de a gente usar os nossos talentos e habilidades na direção daquilo que o mundo precisa. Assim eu vou estar cumprindo o meu propósito, entende? Então, o que o mundo precisa, qual que é a minha missão, isso identifica qual que é a minha missão hoje, né, na vida. Então, o que a gente ama fazer é a nossa paixão, o que a gente é bom em fazer é a nossa vocação, o que a gente pode ser pago para fazer é a nossa profissão e o que o mundo precisa é a nossa missão. Tá, mas para que a gente está falando sobre tudo isso, né? Para que a gente está conversando sobre tudo isso, tentando identificar e colocar no papel realmente cada ponto desses, quais que são, né, os nossos pelo menos 3 aí coisas que a gente consegue identificar em relação a esses 4 pontos, né? Por quê? Porque, não sei se vocês já viram, que ficou meio pequeno, né? Não sei se vocês estão enxergando bem. Não sei se vocês já viram essa mandala. Essa mandala é uma mandala de propósito, né? Para a gente encontrar o nosso propósito, né? Os japoneses criaram essa mandala do Ikigai. Essa mandala do Ikigai, ela identifica, ela faz a junção aí de tudo que a gente ama, mais o que o mundo precisa, mais aquilo que a gente pode ser pago, mais aquilo no que a gente é bom. Quando a gente consegue identificar todas essas 4 coisas, a gente acha o nosso propósito, que está aqui no meio, que é o nosso Ikigai, né? Então, o que a gente ama? Vocês estão vendo bem? Me comentem aqui se vocês estão enxergando bem, porque eu tô achando que tá meio pequeno essa mandala. Peraí. Ah, mas aqui ele diz o que você ama, né? O que você pode ser pago para fazer, tá bom? Ah, beleza. Ótimo, obrigada pelo feedback. Então, se vocês estão enxergando bem, tá bom. Então, a gente vai começar a entender, né, a colocar todas aquelas coisas que a gente listou aqui dentro dessa mandala. O que a gente ama, o que o mundo precisa, no que a gente é bom, no que a gente pode ser pago. Aí a gente começa a perceber essas intersecções aqui, né? O que eu amo fazer e o que eu sou bom de fazer representa a minha paixão. Quando eu consigo juntar o que eu amo e o que eu sou bom, eu vou fluir na minha paixão. Quando eu consigo juntar o que eu amo mais o que o mundo precisa, eu consigo estar fazendo a minha missão nessa terra. Quando eu consigo juntar o que o mundo precisa mais aquilo que eu posso ser pago, representa a minha vocação, o meu jeito, como eu posso fazer, né? E aqui, quando eu junto o que eu posso ser pago com o que eu sou bom para fazer, eu junto aqui, eu consigo achar possibilidades de profissão, né? Então, assim, aqui tem outras intersecções, né? Essas menorzinhas aqui, que o que acontece? Quando a gente junta aqui a nossa paixão e a nossa profissão, e a gente está identificando aqui no que a gente é bom, um pouco do que a gente ama e um pouco do que a gente pode ser pago. Aqui a gente tem um sentimento de satisfação, mas ainda a gente tem um sentimento de inutilidade, a gente não está sendo totalmente útil, né? A gente não está servindo tanto, a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente se sente satisfeito, mas a gente tem aquela pontinha de sentimento de não estar sendo tão útil assim para o mundo, tá? Aí aqui nesse outro ponto, a gente sente alegria e plenitude, mas a gente não tem prosperidade financeira, né? Porque a gente não consegue fazer isso ser remunerado. Então a gente junta a nossa paixão, a gente sente que está fazendo aquilo que a gente ama, com a nossa missão, sente que o mundo precisa daquilo, mas a gente não está conseguindo ser pago, né, para isso. Então a gente tem esse sentimento de alegria, plenitude, mas não tem tanta prosperidade. Nesse outro ponto aqui, a gente se sente muito entusiasmado, a gente se sente com um senso de complacência, mas com uma sensação de incerteza, né? Então a gente está completando a nossa missão na Terra, a gente está aqui fazendo a nossa vocação, a gente está sentindo que está fazendo o que o mundo precisa, a gente está sendo pago para isso, mas a gente não tem aquela paixão por aquilo, né? A gente não está fazendo o que a gente é realmente bom, a gente não está fluindo tanto no que a gente ama e no que a gente é bom, tá? E aqui nesse outro ponto a gente se sente confortável, mas a gente se sente com um sentimento de vazio, que aí é quando a gente só gira em função do que eu vou pegar o que eu sou bom para ganhar dinheiro, né? Pego o que eu sou bom, vou ganhar dinheiro, mas vou continuar me sentindo incompleto e vazio. E o ideal, né, o desafio é a gente chegar a um ponto em que a gente consiga fazer essa intersecção perfeita, né? É um ideal de que a gente consiga chegar nesse ponto aqui onde a gente vai achar o nosso Ikigai, o nosso propósito, né?
no trabalho. Aí eu coloquei aqui, né, a nossa bússola aqui no meio. Quando a gente chega nisso aqui, a gente sente que a gente está fluindo, a gente está naquela bússola, a gente está se sentindo no centro da nossa vida, no centro das nossas decisões. Não importa o que aconteça, a gente sente que vai continuar e que está tudo certo, sabe? É aquele momento que a gente sente que tá tudo certo, independente do mundo tá caindo ao nosso redor, a gente tá pleno, a gente tá sentindo que tá tudo certo, porque é por ali mesmo e a gente enfrenta as dificuldades que aparecerem, os desafios são só mais alguns desafios e a gente tem aquela segurança mesmo de que tá tudo bem, sabe? No fundo da alma, né? Então, o nosso desafio é esse, sabe? Identificar, pegar todos esses pontos que a gente conversou aqui, pegar o que a gente ama fazer, o que a gente é bom fazendo, o que a gente pode ser pago para fazer e o que o mundo precisa, e começar a perceber dentro dessa mandala onde é que a gente tem mais pontos, né? Hoje, na minha profissão, eu estou fazendo alguma coisa que eu amo, mas eu não sou muito bom. Então, talvez eu possa fazer uma intervenção aí técnica. De repente, eu tenho que ficar melhor fazendo isso porque eu amo fazer, então isso está conversando. Mas talvez o que eu sou muito bom fazendo, eu já tenho talento, habilidade natural para isso, o pessoal não reconhece, não é muito reconhecido no mercado, eu não tenho histórico de pessoas sendo pagas para fazer aquilo que eu sou muito bom fazendo. Então, talvez vai ser um caminho um pouco mais longo de criar um mercado, de criar uma necessidade, de mesmo abrir um caminho do zero, sabe? Eu sou bom fazendo, mas ninguém paga as pessoas para fazer isso, né? Então, a gente começar a perceber, a identificar esses pontos e como que a gente pode ligar eles, entende? A gente precisa entender quais são esses pontos dentro da gente e entender, começar a fazer essas pesquisas e esses pontos que a gente consegue ver conexões entre eles. O que a gente ama, o que a gente é bom, o que a gente pode ser pago para fazer e o que o mundo precisa, tá? Então, o que eu queria que a gente pensasse hoje, tá? Sobre a nossa carreira. Porque tudo isso é muito bonito, né? Na teoria. Quando a gente ouve isso, às vezes, pela primeira vez, a gente fala, ai, tá bom. E agora o que eu faço com isso, né? Porque eu nunca vou conseguir juntar o meu talento, a minha vontade de cantar com o meu talento de fazer. A minha vontade, não, meu talento não, né? Minha paixão de cantar com o meu talento em fazer bordado, com eu ser boa em comunicar, sabe? Como é que eu vou juntar tudo isso? Isso é muito confuso, isso é muito misturado, não tem nada a ver. Como é que eu vou fazer alguma conexão entre essas coisas que são tão diferentes, né? Então, o nosso desafio hoje aqui é a gente começar a fazer esse mapeamento e respirar nele, tá? Porque assim, se a gente não criou, não conseguiu enxergar nesse primeiro momento alguma conexão aí entre essas partes, fica tranquilo, tá tudo certo, porque é assim mesmo, tá? No começo a gente vai começar a fazer esse mapeamento, começar a entender esses pontos e trazer luz, trazer autoconhecimento para identificar quais que são esses pontos da nossa vida. Um segundo momento é a gente começar a fazer conexões e ir percebendo ao nosso redor essas movimentações e criando essas possibilidades. Uma vez que eu sei tudo isso sobre mim, uma vez que eu sei o que eu amo, o que eu sou bom, o que o mundo precisa, o que eu posso ser pago para fazer, uma vez que eu tenho esse mapa, que eu consigo entender isso, eu consigo ver, consigo visualizar, consigo ter isso presente no meu pensamento, no meu dia a dia, na minha rotina, né? Eu posso ter talvez uma nota no celular com isso e eventualmente se eu tiver um insight no meio da semana, do dia a dia, porque muitas coisas que a gente está falando aqui não vão cair a ficha agora. Muito conteúdo, esse é um conteúdo muito denso, né? Então, a gente vai receber esse conteúdo todo e muitas vezes vai ir caindo fichas aí ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, dos próximos meses até, sabe? Então, a gente ter, de repente, uma notinha, um bloquinho de nota no celular ou uma agenda, onde a gente possa anotar cada vez que a gente tiver uma ideia diferente em relação a isso. É autopesquisa mesmo, tá? É autopesquisa que é para a gente colocar em prática, mas que não é para a gente se desesperar de que a gente tem que sair daqui depois de 1 hora conversando sobre isso com o nosso propósito mapeado, entende? A gente está trazendo aqui uma explanação de como que a gente consegue encontrar aí esses pontos e como que a gente faz essas conexões entre eles, tá? E como eu falei lá no começo, né, o meu objetivo hoje aqui é a gente tirar um pouco desse peso do propósito.
Porque, beleza, tudo isso aconteceu, já consegui entender que eu preciso achar todos esses 4 pontos, essas características e tal, mas não faz sentido, não consigo identificar ali no meio como é que eu poderia chegar mais próximo a esse meio dentro do que eu estou fazendo, dentro do que eu estou realizando na minha vida, né? Então é agora o que eu faço, né? Nossa, eu sou um ET, não consigo achar isso. Parece tão simples, parece tão fácil, né? Preencher a mandala, colocar ali as características dos 4 campos, fazer uma intersecção deles e vai duvido. Não, isso é um exercício mesmo, né? E é um caminhar, é um processo de autodescoberta, de autopesquisa e de teste também. A gente vai ir testando possibilidades ao longo da nossa carreira para a gente entender e ficar cada vez mais próximo aí de estar cumprindo o nosso propósito dentro da nossa carreira, tá? E eu quero deixar aqui, né, para a gente essa reflexão muito importante para a gente tirar um pouco desse peso, né, disso tudo que a gente conversou agora, que pode ser que se a gente não achou conexões entre as coisas, a gente se sinta um pouco, né, feio, né, não conseguir, falhei, não consegui achar aqui esses meus pontos e agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar perdido. Comecei a ver isso aqui para saber se eu consegui achar o meu propósito na minha carreira e estou saindo mais perdido do que antes. Não, calma, tá tudo certo, né? Hoje eu quero deixar aqui para gente essa reflexão de qual propósito eu estou cumprindo na minha carreira hoje, tá? Porque propósito, como eu falei, a gente tem essa tendência de estar romantizando muito. E a gente deixa isso muito macro, muito vou ter que, né, virar alguém que vai fazer trabalho solidário, vou ter que virar, sei lá, alguém que vai estar contribuindo para a paz mundial de uma forma muito ativa, sabe? E não é isso. Não é isso o propósito, sabe? A gente tem que pensar em propósito no nosso dia a dia. Qual propósito eu estou cumprindo hoje com a minha carreira? Talvez hoje eu não possa pensar muito grande, assim, amplo, no sentido de não pensar grande, tá? A gente sempre pode pensar grande. A gente não posso, talvez hoje eu não consiga pensar muito amplo, assim, no sentido de uma contribuição social com a minha carreira. Talvez hoje o propósito que eu estou cumprindo com a minha carreira, o porquê eu estou nessa carreira, o porquê eu estou nesse trabalho, o porquê eu acordo todos os dias de manhã, é sustentar minha família. E é um propósito válido, entende? É um propósito útil, é um propósito válido e tá tudo bem se o teu propósito com o teu trabalho hoje seja esse, seja o de sustento da tua família, é um propósito honrado, entende? Então, quando a gente começa a entender qual propósito eu tô cumprindo hoje com a minha carreira, a gente começa a colocar mais o pé no chão. Hoje o que eu preciso fazer, o que eu tô usando, os meus talentos e as minhas habilidades e o que eu sou bom e o que eu amo para sustentar a minha família. Talvez eu não estou conseguindo fazer uma coisa que eu amo muito, mas porque eu preciso estar suprindo esse pilar principal aí, que é o de sustento, que sem ele eu não vou para frente. Então, para eu acalmar um pouco mais, sabe? Para eu respirar nesse propósito. Hoje, meu propósito talvez seja esse, de sustento da minha família. E tá tudo certo. Talvez hoje eu já passei dessa fase, que eu já consegui chegar de repente num nível financeiro que é bem tranquilo, que eu já sei que eu vou conseguir sustentar minha família independente da minha carreira, né? Que já tá todo mundo crescido, que eu já posso pensar em outras coisas, que eu já fiz reserva suficiente aí para pagar a faculdade até dos meus netos, de repente, né? E tá tudo certo. Eu já passei dessa fase de ter que cumprir com a minha carreira um propósito de sustento. Tá? Mas esse propósito de sustento eu repito, né? E vou sempre trazer como muito válido. É muito válido, é muito necessário. Se a gente pula isso aqui e acha que a gente vai viver de amor e vai matar a fome das crianças na África sem estar matando a fome das nossas crianças no nosso dia a dia, não vai, né? Não vai. A gente não consegue pensar em nada muito macro enquanto a gente não tem o micro ali realmente amparado, né? Enquanto a gente não está totalmente com as nossas necessidades básicas ali supridas, nossas, da nossa família, ao nosso redor, a gente não consegue ir para algo mais macro. Então, tá tudo certo, é um propósito honrado se a gente tá usando o nosso propósito hoje para isso, para sustentar nossa família. Talvez a gente já tenha passado aí para um outro momento, que a gente já está usando o nosso propósito da nossa carreira, a gente já tenha feito, de repente, uma mudança, que a gente já possa passar para a questão de crescimento e desenvolvimento, né? E isso não é uma sequência, tá, gente? Eu trouxe aqui nessa sequência, mas não quer dizer que é 1, 2, 3, 4.
que a vida não é linear, a gente não faz isso aqui, né, igual o gráfico de crescimento de faturamento. A vida não é assim, né? A gente tá sempre em movimento e tem muitos altos e baixos, então pode ser que eu vá daqui para cá e daqui a pouco eu volte, né? Não quer dizer que é linear, estou trazendo exemplos. Talvez hoje o teu propósito esteja tá podendo ser aí mais focado em crescimento e desenvolvimento pessoal, de repente seja. Talvez hoje, com a tua carreira, você consiga estar suprindo totalmente a questão de satisfação pessoal. Talvez você também esteja sendo muito bem remunerado para isso, mas talvez você esteja só usando esse momento da tua carreira para estar focando na satisfação pessoal. Ou talvez você esteja no momento da tua carreira que você está fazendo só colaboração social, está só servindo, está usando a tua carreira para servir, né? Então que a gente consiga identificar onde a gente está hoje, porque quando a gente identifica onde a gente está hoje, qual é o propósito que eu estou cumprindo hoje com a minha carreira, a gente tem algumas opções, né? Então, uma é a gente fazer intervenções, se a gente entende que está num momento que pode mudar, pode fazer algumas intervenções para chegar mais perto de um propósito maior, né, mais macro, para ampliar ali aquele nosso propósito, aquele nosso centro, né, voltar a resgatar nossas paixões, tá buscando mais trazer satisfação no nosso dia a dia, ou a gente está num momento, de repente, que focou muito na questão social, de colaboração social, fez muito trabalho voluntário e agora precisa gerar dinheiro, né? Então a gente vai conseguindo identificar onde é que a gente está e o que a gente pode fazer em relação a isso, tá? Então vamos trazer para pé no chão qual é o momento da nossa carreira hoje, qual é o propósito que a gente está cumprindo hoje com a nossa carreira, tá? E aí, para finalizar, eu quero trazer uma frase que eu li no livro da Paula Abreu. E quando eu li esse livro, foi assim, foram muitas viradas de chave que aconteceram para mim com esse livro, porque eu vinha, né, num processo de busca, de desenvolvimento, lendo muita coisa, fazendo vários cursos, me descobrindo. Era cadernos e mais cadernos de autopesquisa e de o que eu quero, o que eu faço, o que eu sou boa, como é que eu posso fazer acontecer, o que eu gosto. Vou lá, vou testar um pouco disso aqui que eu aprendi, que eu sei, que eu gosto, né? Vou testar, vou começar a colocar realmente em prática isso para ver se faz sentido. E eu estava nesse processo já há um tempo, né? 1 ano e pouco, 2 anos, assim, muito intenso, tipo assim, de dormir, acordar, respirando autoconhecimento, sabe? A chata mesmo do autoconhecimento. Tudo que eu falava, tudo que eu fazia, tudo que eu compartilhava, era tudo relacionado a isso. E aí eu recebi, acho que de tanto eu estar chata com isso, eu recebi um livro, né? Emprestado de uma amiga, que ela me emprestou esse livro, que a psicóloga dela indicou para ela, né? E ela me emprestou esse livro da Paula Abreu, chamado Escolha Sua Vida, que fala sobre isso também, né? E aí, logo no começo do livro, não lembro qual foi a página, qual era a página. Já tem um livro aqui. Eu podia ter trazido aqui para mostrar para gente, mas está aqui em algum lugar, não tenho agora ele aqui. Mas quando eu li essa frase nesse livro, putz, caíram muitas fichas, sabe? Porque ela fala assim: eu vou te economizar muito tempo de vida, né? E de trabalho, e de você escavar, e de você procurar, e de você ler vários livros aí sobre propósito, né? Você vai ler, vai meditar, talvez lá em não sei aonde, você vai buscar. Eu vou te economizar tempo de vida para te trazer essa resposta que é muito simples, muito rápida, muito direta, né? Que o seu propósito de vida é ser você, né? Quando eu li isso, pá, muitas fichas caíram, porque como eu falei, já vinha nesse processo de busca, né? E eu falei, tá aí, né? Tá aí o negócio, né? E talvez para muitas pessoas não faz o menor sentido, tá? O seu propósito de vida é ser você, o que isso significa, né? Mas o que isso significou para mim naquele momento, né? Que todo aquele processo de autopesquisa, de busca que eu estava fazendo para tentar encontrar aí pistas sobre o meu ser essencial, sobre o que eu realmente gostava de fazer, sobre o que eu realmente sentia prazer em entregar para as pessoas, para o mundo, no meu trabalho, na vida, né? Tinha tudo a ver com quem eu era. Basicamente, o nosso, a gente pode até um dia talvez fazer uma conversa um pouco mais longa sobre isso, né? Mas quando a gente fala assim que ela traz assim, seu propósito de vida é ser você, o que significa, né? A gente nasce com várias características lá únicas, a gente nasce com muitas coisas, e aí ao longo da vida a gente vai se moldando para caber, né?
para ser amado, né, na escola, pelos nossos pais, na escola, principalmente ali na fase da adolescência, quando a gente é criança, a gente vai descobrindo jeitos de ser mais amado, de caber e de pertencer. E é normal isso, é natural, acontece com todo mundo. Só que o problema é que, como a gente está muito ainda cru nessa questão de tentar respeitar a individualidade do ser essencial de cada um, a gente vai se desconfigurando ao longo da vida, entendeu? Então, o nosso propósito de vida é ser a gente mesmo. O problema é que, ao longo da vida, a gente vai se desconfigurando tanto, colocando tantas máscaras, tantos jeitos de ser para caber naquele emprego, para caber naquela sociedade, para caber naquele grupo, para pertencer àquele determinado grupo, que a gente se perde de quem a gente é. Então, o nosso propósito de vida é ser a gente, e a dificuldade que a gente tem que resolver, o desafio que a gente tem que resolver é tirar todas essas camadas, todas essas cápsulas, todas essas máscaras que a gente foi colocando ao longo da vida para caber em lugares que não eram nossos, que não tinham a ver com a gente, que não tinha nada a ver com a nossa essência, que a gente sufocou porque era feio uma executiva ser, né, querer dizer que borda, né? Nossa, nada a ver isso aí, executiva tem que estar lá de terninho, toda rígida. Se você disser que borda, vai ser uma demissão, né? Porque, nada a ver isso aí que tu está fazendo. Né? Então a gente foi sufocando as nossas paixões, sufocando aquilo que era natural, que era talento natural, porque a gente vai criando esses personagens que tem que ser de determinado jeito. E às vezes isso acontece, né? Como eu falei, na infância, na adolescência, no trabalho. Né? Então, às vezes, eu tô me moldando tanto para caber num trabalho que quando eu percebo não sobrou mais nada de mim. Né? Porque o meu lado criativo, o meu lado amoroso, o meu lado expansivo, eu não consigo ser ali naquele ambiente. Eu não posso, porque se eu for assim, eu não vou caber, eu não vou pertencer, a empresa não vai me querer, né? E quando a gente está nesses lugares desse jeito, a gente vai ficando doente, né? A gente vai se diminuindo para caber até que não caiba mais nada da gente, que a gente não seja mais a gente. Aí a gente se perde, se sente perdido, entra em crise, né? E aí a gente tem que voltar para isso aqui, para uma coisa simples, tá? Que não é nada simples, que é uma frase simples, mas que colocar isso aqui na prática, entender isso e realmente fazer esse trabalho de tirar camadas e voltar à nossa essência é difícil, é o trabalho da vida esse, sabe? A gente voltar à nossa essência, voltar a entender o que faz sentido para esse momento da nossa vida e caminhar nessa direção aos poucos, entendendo que tudo é um processo e que é eterno, que a gente vai se descobrindo e entendendo quem a gente é e o que a gente pode fazer com isso ao longo da vida. Mas essa frase eu quis trazer, eu tinha que trazer. Sempre que eu falo sobre propósito, eu preciso trazer essa frase, porque foi a frase que mais me marcou em relação a isso, tá? É a que deu a grande virada, assim, no meu entendimento sobre propósito, e que eu sempre levanto essa bandeira de a gente tentar, né, trazer aí sempre um olhar mais simples, e simples e direto, né? De a gente começar a focar nessa pessoa, que é a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos, né? Investir no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento pessoal, fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, de se pesquisar, de levar a sério isso, de realmente criar blocos de nota, criar um jeito que funcione para a gente ir anotando essas pistas que a vida vai trazendo sobre quem a gente é, sobre o nosso propósito de vida, e a gente conseguir alinhar isso com a nossa carreira, com o nosso trabalho, com os nossos momentos aí de vida ao longo da vida. Tá? Então, quero deixar também aqui à disposição, né, os meus serviços. Hoje eu trabalho com coaching de carreira, com mentoria de carreira, com consultoria empresarial e com palestras nessas áreas, né? Então, se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais, estou sempre à disposição aí, disponível nos meus canais, nas redes sociais. Estou sempre por aqui também no canal Explorando TI, né? Que o Silvio sempre nos convida aí para estar contribuindo com vocês, com cada um. Os meus contatos novamente, né? E hoje a minha contribuição a respeito de propósito e carreira é essa. Espero que vocês tenham gostado. Vou ler aqui os comentários. Ah, sim, muito legal. Os livros do Augusto Cury são bons também. Exatamente. Tem muitos autores, né, Dani? Muitos autores que falam sobre propósito, sobre questões de carreira, sobre questões de propósito, que a gente pode, assim, ficar
muito tempo, né, discutindo essas questões, discutindo indicações, falando sobre isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui no chat, fiquem à vontade, a gente pode conversar um pouco, vai voltar aqui. Mas a gente tem muitas indicações aí de livros, né, que a gente pode estar compartilhando, pode estar falando, né, como listas, assim. Mas para a gente trazer mais essas ações práticas na nossa vida, eu acho que cumpre o papel essa conversa que a gente teve, né? Meio que esse mapeamento, esse passo a passo e trazer realmente para a prática no nosso dia a dia esses conteúdos, né? Obrigada, Silvio. Não estou te ouvindo, Silvio. Não sei se o pessoal está te ouvindo. Ah, agora sim, estava Agora mutado foi. aqui. Muito boa a Agora. palestra, hein? Parabéns. Novamente, sucesso. Ah, obrigada, obrigada. Que bom que você gostou. Que bom, eu fico muito feliz em poder contribuir assim com esses assuntos, porque eu entendo que é muito esse compartilhar de conhecimento, de informações que a gente vai construindo esse nosso caminho, né? De Sim, raciocínio, de recalcular, enfim. bom, legal. Pessoal, tem alguma pergunta? Coloca no chat pra gente, antes da gente encerrar. Eu coloquei o LinkedIn, o link do perfil do LinkedIn da Mari na descrição da live, tá? Para quem quiser fazer contato com ela por lá. E convido vocês também a acessarem a playlist que nós temos aqui no canal, que está com o nome da Mari. Tem todas as lives que ela fez aqui conosco. Inclusive a última foi bem interessante dos ratinhos, né, Mari? Sobre produtividade, né? A última que a gente fez Produtividade. sobre produtividade, tem um canal lá um vídeo lá no meu canal que eu apresentei, né, aqui pra gente também. É muito bacana pra gente começar a sair desse lugar, né? Então, legal, Estão gente. perguntando aqui, eu estou transmitindo também no meu Insta, né? Estão perguntando aqui qual o livro, só vou reforçar o livro que eu comentei, né? Que é o livro Legal. Escolha a Sua Vida, da Paula Abreu. Caso alguém queira anotar, não tenha anotado aí, pode anotar, que é o livro Escolha a Sua Vida, da Paula Abreu. Show de bola, então. Bom, gente, Obrigada. muito obrigado pela participação de vocês aqui no chat. Sensacional. Obrigado, Mari. Muito Obrigada, obrigado. Silvio. Obrigada, Silvio, e obrigada a todos que participaram aí. Legal. Bom, gente, eu retorno aqui na quarta-feira. Quarta-feira aqui será às 21 horas com o Fábio, dia 15. E aí não tem hora para acabar, porque é uma live técnica, mas fica a dica aí para participarem. Compartilhem, se inscrevam no canal para quem não se inscreveu. Até a próxima, gente.